A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs, para todos nós. Está sendo gravado, né? Então, para quem estiver assistindo essa live, que a paz do Senhor te alcance onde você estiver. Desejo fazer a leitura no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único de estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te e deles passa largo. Pois não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo a quem tropeça. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos seus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Deus abençoe os irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Manhã abençoada, né? Eu gosto muito dos salmos, né? É uma poesia muito linda, são louvores. Pena que nós não sabemos a melodia, senão teríamos cantado a manhã inteira. E o Senhor recebe o louvor falado, seria isso? O Senhor recebe o louvor falado e Ele com certeza já derramou muitas bênçãos sobre nós, né? E aqui em Provérbio, neste capítulo que eu li, Salomão, ele ensina a adquirir sabedoria. A sabedoria na palavra. A sabedoria para usá-las em nossos caminhos, para que nossos caminhos sejam diferentes do caminho dos ímpios. Para que não façamos a mesma coisa que o ímpio lá fora faz. Quando nós adquirimos a sabedoria, nós conseguimos, pela palavra, evitar que aquilo que não provém de Deus venha nos contaminar. Então, aqui no versículo 16, 17 e no 19, fala sobre a vereda do ímpio, que diz que eles não fogem do mal, que eles vai até além, né? Diz que eles não dormem se eles não fizerem tropeçar alguém. Então, o mal ele é tão enraizado que ele sai prejudicando as pessoas, certo? O mal é tão enraizado e eles, aqui fala, comer o pão da impiedade, quer dizer, se você for prestar atenção nesta palavra, eles respiram, comem,
bebem e dormem o mal. Mas aqui Salomão ensina, aprende na palavra, porque é ela, dentro do seu coração, que não vai permitir que sua vida seja isso. A Bíblia fala que nós devemos, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, o contrário disso, nós comemos, nós bebemos, nós respiramos, nós dormimos, nós louvamos. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É completamente ao contrário daquilo que a pessoa que não anda na luz faz. Então, a palavra, ela te traz essa luz. E aqui, vai falando que a vereda do justo é como essa luz. É como essa luz que vai brilhando cada vez mais. E que o ímpio, ele não sabe nem no que ele tropeça. Porque a impiedade é tanta que ele não se dá conta de qual pecado que está ofendendo a Deus. O que é aquilo que está prejudicando a sua vida. Ele segue e tropeça naquilo. Mas nós, quando conhecemos a palavra de Deus, que a luz se chega a nós, os nossos caminhos são iluminados, você enxerga, isto está errado. Você não vai tropeçar naquilo. A sua vereda é completamente diferente. Ela é totalmente, a sua vereda, o seu caminho, ele é totalmente iluminado. Para que você enxergue o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. O que provém do Senhor e o que não provém do Senhor. E aqui no versículo 23, que foi o versículo que o Senhor tinha colocado em meu coração há um tempo, mas não me dava a palavra. E eu ficava, até falei com a minha irmã, mas esse versículo não sai da minha cabeça. E eu cheguei a ministrar a palavra, mas não era sobre esse versículo, porque não era ainda o tempo. O Senhor dá tudo a seu tempo. E é interessante que quando o Senhor me dá a palavra, eu tenho que levantar e anotar, mesmo que seja de madrugada. Eu acho que Ele gosta de me dar a palavra de madrugada. E para eu levantar e anotar, porque senão no dia seguinte Ele simplesmente tira da minha mente. Então é interessante esse agir de Deus na minha vida. E nesse versículo, sobre guardar, sobretudo, guarda o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Mas no dicionário da língua portuguesa, fala que guardar é você cuidar, você proteger. Então, a Bíblia, quando fala guardar seu coração, diz para você assim, proteger, vigiar para defender, preservar o seu coração. Então, nós pensamos, então eu vou guardar o meu coração, vou proteger e vou defendê-lo do quê? E nós iremos para Efésios 6, que é uma leitura que a missionária Moratelli gosta muito, que fala sobre as armaduras de Deus. Aqui, onde fala sobre as armaduras de Deus, fala que nós devemos nos defender do diabo. Aqui fala literalmente do diabo. E das suas hostes, do seu exército espirituais da maldade. É contra isso que nós devemos nos revestir. Então, quando aqui fala sobre as armaduras de Deus, que é revestido nas armaduras que nós conseguimos defender o nosso coração, defender o nosso íntimo, o nosso ser, o nosso entendimento, para que isso não venha a ser tirado de nós, aqui fala, resumindo, que nós devemos estar com a verdade. E em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, nós devemos estar com a verdade, que é Cristo. Aqui também fala do Evangelho da paz, a boa nova da paz. E em Efésios 2:14 diz, Ele, Cristo, é a nossa paz.
Então, mais uma vez, se revista de Cristo. E mais à frente, no 17, diz a palavra de Deus, sendo uma das armaduras. E nós vamos para João, que a missionária tinha citado aqui. João 1, que citou lindamente, falando que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E no 14 diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio da graça e da verdade. Então, resumindo, se você se revestir do Evangelho da paz, da verdade, da palavra de Deus, você tem que se revestir de Cristo. A tua armadura é Cristo. Então você tem que se revestir de Cristo de tal forma, estar Ele dentro de você de tal forma, para termos um coração tão transformado, que as pessoas vejam em nós, nas nossas atitudes, sermos cristãos. Porque nós temos que ter a personalidade de Cristo em nós. E isso que o diabo quer roubar. E é isso que o diabo quer roubar. Então, quando ele vem, ele não vai vir assim como um trator, derrubando tudo. Porque ele sabe que se ele fizer isso, você vai, na hora, você clama a Deus. Você corre a Deus. Você busca refúgio em Deus. E Ele sabe que você vai buscar. Mas Ele vem sutilmente. Quando fala das astutas ciladas do inimigo, é porque Ele vem sutilmente. Ele conhece o coração, conhece a nossa fraqueza. A astúcia dele está aí. Nós somos carne, estamos seguindo para a perfeição, mas ainda não somos perfeitos. E Ele sabe quais são as nossas imperfeições, e é aí que Ele vai querer atacar. Mas quando nós temos a palavra, nós temos o poder. Quando nós temos a Cristo enraizado em nós, nós temos o poder de confrontá-lo dentro da palavra. E isto é adquirindo sabedoria na palavra. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. É assim, estranho você falar assim, bom, o coração é enganoso, então o que eu faço? Eu faço, o coração está falando ou não faço tal? Por isso que tem que aprender a palavra, por isso que tem que ter sabedoria na palavra. O crente não vive de emoções, de sentimento. O crente vive a palavra. Quando a passagem muito conhecida da tentação de Jesus no deserto, que ele usou a palavra, e o diabo é tão afoito, né? Que se Cristo é a palavra, ele foi confrontar a própria palavra. Ele foi confrontar a própria palavra. Se ele teve ousadia para ir confrontar a própria palavra, que usou a si mesmo para repreender a Satanás, porque se Cristo é o verbo, se Cristo é a palavra, ele usou a ele para repreender a Satanás. Então, mas ele foi afoito a esse ponto. Imagina como ele não virá acima de nós. Então é necessário você ter conhecimento daquilo que você serve, conhecimento de Cristo, conhecimento do que é o seu Senhor, conhecimento do que é o poder do seu Senhor, conhecimento de como usar esse poder. E nós vemos aqui que em Mateus 18, diz que o que sai da boca do homem é o que procede de dentro do coração. E isso contamina. Mas como nós vamos fazer para que o nosso coração não esteja no ponto de contaminar? E falar em contaminação hoje em dia, né? Nós vemos tanta... É o que mais se fala, de contaminação por causa desse vírus. E tanta proteção em cima dessa contaminação. E não é garantia de que você não vá pegar, né? Não é verdade? Mas aqui a palavra de Deus, ela garante
Porque com essa proteção você não é contaminado. Ela garante que com essa proteção você não é contaminado. O seu coração vai estar puro em um grau, em um nível que ele, vamos dizer assim, vai estar tão... Está me fugindo o termo. E não só imunizado, mas fazer a asepsia. Vai estar tão limpo, que não terá nada para contaminar. E é neste ponto que o Senhor quer que nós cheguemos. E sejamos de um jeito o nosso coração, que não importa o vírus, não importa a sujeira, não importa o que estiver ao nosso redor. A contaminação em nosso coração, ela não entra. Às vezes nós temos tribulações que realmente nos abate. Chegamos aqui na casa do Senhor, agora de manhã, é uma manhã de oração, e nós colocamos os nossos pedidos nas mãos do Senhor, e às vezes nós estamos tristes. Aí a Bíblia fala, mas não abatido. A gente pode estar triste, mas não abatido. E nós despejamos as nossas aflições, nós colocamos as nossas aflições nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor, pedindo para que Ele venha ter misericórdia. E através da palavra, que hoje foi muito lida, é ela quem vai fazer com que nós saiamos daqui com a certeza de que aquele prostrar diante do Senhor terá o resultado. Terá o resultado. Porque é mediante a palavra de Deus que nós nos ajoelhamos. É mediante a palavra que Deus nos deu, que nós poderíamos, que Ele não desprezaria um coração contrito. Um coração contrito, a palavra dele diz, Ele não despreza. Se Ele não despreza, meu irmão, Ele não vai te desprezar essa manhã. Você não vai sair daqui com o seu coração que chegou contrito, sem a tua resposta. O Senhor está aqui. Ele é a tua resposta. Ele está aqui e você veio ao lugar certo. E você veio buscar a sabedoria que vem do céu. Nós devemos estar com o nosso coração puro e santificado. No Sermão da Montanha, quando Jesus falava das beatitudes, que significa a felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Olha que coisa linda. Ele falava, bem-aventurado, mais do que feliz, são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Então o nosso caminhar, ele segue para isso, para que nós vejamos a Deus. E para isso precisamos do nosso coração limpo. No Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Então você agora entende o porquê Salomão disse, acima de tudo, você guarda o teu coração. Porque a palavra de Deus tem que estar guardada no seu coração, para ele estar purificado. É como uma caixinha, você pega a palavra de Deus, coloca dentro do teu coração e no teu coração você guarda. E é ali que está o teu tesouro. É ali que está o teu tesouro. Nada vai poder te separar desse amor de Cristo. Porque Deus, Ele nos amou. Eu até lembrei uma vez, para você ver como é bom ter sabedoria. Eu estava passando uma tribulação, e eu orando, esperando, aí eu pensei comigo, falei, bom, se Deus não despreza um coração contrito, deixa eu... E eu ficava, Senhor, mas clamando assim, quem sabe Deus tem dó de mim? Sabe, vendo meu desespero, e meu choro compulsivo, e o Senhor tem pena de mim e me atende. Só que a Bíblia não ensina isso. O Senhor não tem pena de você. O Senhor te ama. É diferente. O amor dele te sustenta. O amor dele faz com que ele ouça a tua oração. O amor dele é o que te salva.
O amor dele é o que te guia pelas veredas. O amor dele é que ilumina o teu caminho. O amor dele é que te sara. Não é a pena. Então, quando você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, você entenda que é pelo amor que Ele tem por você que Ele vai te atender. Que é o amor dele que nos faz estar aqui. Foi pelo amor dele que Ele mandou a palavra. Que Ele mandou o verbo se fazer carne. Por amor a nós. Por amor a nós, Ele pegou a palavra dele. Tem noção disso? Ele pegou a palavra dele, fez com que se tornasse carne, para que nós tivéssemos a palavra aqui conosco. Nós somos carne, nós não compreendemos totalmente o que vem de Deus. Mas quando o verbo se transformou carne, ficou mais acessível à nossa compreensão daquilo que nós devemos fazer. De como nós devemos servir ao Senhor, de como nós devemos amá-lo, de como nós devemos clamá-lo, de tudo o que nós devemos fazer. E a palavra essa guardada em nosso coração, o Salmo diz que rios de água viva fluiriam de dentro de nós. E quem pode parar um rio? Um rio de água viva, um rio de água limpa, um rio de água boa, por onde ele passa, ele vai produzindo, dando alimento suficiente para dar os frutos. Ele produz fruto. E esse rio que vai produzir de dentro de nós, ele segue. E ninguém para. E ninguém para. E vai seguindo. E assim foi. E assim é desde o início. Então, isso é um privilégio que nos foi dado para que nós sigamos com a palavra de Deus. Cristo, quando veio, Ele ensinou a palavra a alguns. E aquele rio que brotou dentro deles foi seguindo o curso. E dali foi seguindo o curso por outros. E seguindo o curso por outros. Até esse rio nos alcançar. E chegar até nós. E de nós ramificarmos e também alcançarmos a outros. Isto é maravilhoso, que de Cristo, o ensinamento que Ele deu, chegou até nós, através de um rio, que foi juntando com outro rio, que veio com um ribeirão, um córrego, e vem, e às vezes uma palavrinha, às vezes uma palavra grande, às vezes um versículo, às vezes uma paz do Senhor transmite o suficiente. Então isso é o que flui de dentro de você. O Senhor nos quer com sabedoria dentro da sua palavra. Com sabedoria dentro da palavra dele. Porque as nossas veredas, ela tem que brilhar. Os nossos caminhos, eles têm que ser claros. Eles têm que ser abundantes. Então tudo que eu falei aqui agora, então, dando um resumo, nós falamos assim, que no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, a palavra estava com Deus. Ela se fez carne, habitou entre nós. E dali ensinou o que era ele, o que era dele. E ensinou a se revestir dele, se transformar dele. E Paulo dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E seguindo esse curso dessa palavra, desse rio, desse ensinamento, foi chegando até nós. Para que as nossas veredas, como a luz, chegue até o dia perfeito. E quem espera esse dia perfeito, diga, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Este é o nosso dia perfeito, para onde nós estamos caminhando.
Que o Senhor nos guarde debaixo da sua palavra. Que nós tenhamos sede da palavra. Que nós adquiramos conhecimento suficiente para combater o inimigo, guardar o que temos, como João disse, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, guardar o que temos e fluirmos o que temos como a água límpida para aqueles que necessitam. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde, até que chegamos àquele dia perfeito, em que estaremos vivendo com a própria palavra. Com a palavra que nós agora lemos, que nós professamos como nossa fé, que nós vivemos em nossa vida, mas que um dia nós estaremos diante da própria palavra, louvando, bendizendo e adorando eternamente. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que a sua glória e a sua palavra esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.